Bom dia a todos. Vamos começar oficialmente a nossa reunião de coordenadores do campus do Instituto Federal de São Paulo, reunião de todos os coordenadores de todas as áreas do campus. O objetivo dessa reunião é a gente apresentar sucintamente o que foi a execução orçamentária 2020 e algumas orientações a respeito das aquisições 2021. Antes de passar para a Lívia, que vai fazer as apresentações, eu gostaria de, novamente aqui, deixar registrado, nessa reunião, nessa gravação, que está sendo transmitida também pelo YouTube, da importância da participação e do trabalho de todos os coordenadores. O trabalho dos coordenadores é primordial para que a gente possa ter uma condução do nosso orçamento, das nossas atividades administrativas do campus, além também das atividades acadêmicas, as quais os coordenadores são, principalmente os coordenadores de curso, são incumbidos. E dentro dessa gestão participativa, democrática e participativa, os coordenadores têm a responsabilidade de, junto de suas áreas, definirem as suas necessidades, as suas prioridades, definir junto com o seu corpo, através das reuniões, registro em ata, dando publicidade a todas as reuniões, como a gente está fazendo nessa reunião, que vai ficar gravada para aqueles que não puderam participar como coordenadores e até mesmo da comunidade em geral, para que todos da comunidade em geral tenham transparência de como que a gente trabalha todas as ações administrativas, que é o objetivo dessa reunião específica de hoje. Então, eu gostaria de deixar aqui esse registro e contando, mais uma vez, com a colaboração de todos os coordenadores, sempre no intuito de cada ano a gente ser mais eficiente, mais eficazes na nossa administração, na nossa gestão pública do dinheiro público. Essa semana a gente teve vários episódios aí até envolvendo contas públicas e tudo, então mais do que nunca é importante que a gente se organize da melhor forma possível enquanto servidores públicos, para atender o nosso principal objetivo, que é o aluno. Tá bom, gente? Então, e boa parte desse trabalho aí, que foi graças ao trabalho dos coordenadores, que a Lívia vai apresentar as aquisições de 2020, que eu já dou um spoiler aqui, que eu considero que a gente foi bastante perto do nosso pessimismo do ano passado. Eu creio que a gente conseguiu alcançar bastante coisas nas aquisições administrativas. Então, já vou passar aqui, é importante, então, a atenção de todos os coordenadores. Antes ainda, a Tanuska está com a gente, não? Não, Ragnar, a Tanuska está em aula agora. Está em aula? Tá bom, eu queria... como a gente teve as eleições de coordenadores, eu queria deixar aqui registrado o nosso agradecimento nessa reunião à professora Tanuska, que conduziu a coordenação do curso técnico integrado em eletromecânica nesses anos, e deixar a minha admiração pelo trabalho que ela desenvolveu, o empenho que ela teve, principalmente, eu acho que o ponto forte foi a proximidade com os alunos. Então, eu queria deixar aqui registrado o meu agradecimento ao trabalho da professora Tanuska, que realmente desempenhou com toda eficiência, com toda humanidade que ela teve nessa coordenação. E também desejar as boas-vindas também ao Cláudio, que é o novo coordenador da eletromecânica. Ele está entre a gente. Cláudio está aqui. Muito obrigado. Bem-vindo, Cláudio, mais uma vez. E espero também que você, assumindo a segunda coordenação do curso integrado aí, do curso de eletromecânica, também possa ter um excelente trabalho ao longo da sua gestão, e conte sempre com o nosso apoio, com o meu apoio, com o apoio da Lívia, da Carol, de todos da equipe da gestão do campus. A gente sempre... O Cláudio chegou do afastamento, pouco tempo esteve com a gente, mas eu acho que ele já está ambientado de como que a gente trabalha, com bastante transparência, participação e comprometimento
em todas as nossas ações. Tá bom? Então, bem-vindo mais uma vez, Cláudio. E, Lívia, todos estão ansiosos aí para ouvir o que você tem a falar, o que está aparecendo aí na tela, Aquisições 2020. Obrigado, Lívia, mais uma vez. Imagina. Bom dia a todos, novamente. Muito bom revê-los ainda aqui de forma virtual, né? Embora o janeiro tá chegando ao fim, acho que ainda posso desejar um bom ano para todos, né? Um ano de muita saúde para a gente e que em breve possamos estar mais próximos, né, um dos outros. Bom, então hoje nós aqui da DAA, eu e meu colega Douglas, ele é o coordenador de licitações e contrato, né, nós estaremos passando algumas informações e orientações a respeito das aquisições de materiais e serviços do campus, além eu vou passar rapidamente as aquisições de 2020 e eu digo rapidamente porque eu vou mostrar para vocês os números totais que foi executado e empenhado em 2020. Porém, logo após a reunião, ao longo do dia, eu vou passar no e-mail dos coordenadores, né, do grupo de coordenadores, a planilha que vocês terão tanto esses números totais que eu vou estar apresentando, como o detalhamento de todos os itens que foram empenhados. Então, nessa planilha vai constar informações de todos os itens que obtiveram sucesso, do que foram fracassados, o porquê que fracassou, quem solicitou os itens, e considerando que tudo que estará nessa planilha foram itens que foram priorizados pela gestão, né, pela direção, dentro da nossa disponibilidade de crédito orçamentário. Então, Ragnar, pode colocar o primeiro slide? Então, aqui, a gente vai ver apenas a consolidação desses números totais. O que a gente pode verificar é que, em comparação com o orçamento previsto, né, para as aquisições de materiais e serviços, nós conseguimos, empenhar uma diferença para mais, né, uma diferença positiva de mais de 164 mil do que tínhamos previsto para adquirir. Aqui, gente, é só números de aquisições de materiais e serviços. Então, é um pedacinho do nosso orçamento que tem toda uma parte de despesas, né? Então, eu estou falando aqui só sobre aquisições. Então, a gente tinha previsto um gasto inicial de 411 mil, e acabamos, felizmente, empenhamos 576 mil. E isso se deve muito pelo cenário atípico, né, que nós tivemos no ano passado, tendo em vista os efeitos da pandemia, né, o fato da gente não estar no campus, a gente acabou conseguindo economizar recursos em algumas contas, como energia, água, serviço terceirizado, como limpeza, que utiliza-se muito insumos, né? Como a gente não estava lá, a gente foi economizando. Então, todas essas situações propiciaram uma significativa economia e sobra de recursos. E esse montante, na verdade, que foi empenhado, ele poderia ter sido ainda maior. Porém, aí outros efeitos da pandemia, como o aumento significativo do valor dos produtos, né, que isso deixou o orçamento que vocês tinham feito muito defasado. Tivemos também problemas por conta da pandemia de falta de produtos no mercado, além também de outros fatores que aí a gente vai falar num segundo momento, na apresentação do Douglas, muitos problemas que a gente tem na instrução processual, no planejamento das nossas licitações, que acabam refletindo em itens fracassados na licitação. Então, a gente acaba tendo vocês vão ver na planilha que muitos itens foram fracassados e na observação está como item deserto. O item deserto significa que não tivemos nenhum fornecedor fez proposta para aquele item, ou nós tivemos proposta muito acima do valor que a gente tinha referenciado como média orçamentária. Então, esse detalhamento vocês vão ver na planilha que eu vou mandar, porque assim, seria muito difícil a gente avaliar item a item, porque aí são muitas as informações, né? Então, vocês vão receber esse material que aí vocês podem analisar
mais no detalhe, melhor, e aí qualquer dúvida também vocês podem nos procurar, que a gente vai esclarecendo todas as dúvidas. Então, aqui, como eu falei, são números totais para a gente começar essa conversa. Pode passar, Raio, para o próximo? Aqui nesse slide está só o detalhamento por tipo de execução, né? Pregão e SRP. E aqui é importante a gente destacar que esses números demonstram que, assim, mais de 90% das nossas licitações foram empenhadas por meio de pregões eletrônicos, ou seja, nós do campus que fizemos a licitação. E poucas aquisições vocês podem perceber que foram empenhadas pelas SRPs. E essas poucas ainda foram itens que estavam dentro do que foi priorizado pela gestão para adquirir com o nosso orçamento. E, inclusive, vale também falar que a reitoria ela vem há 2 anos tentando licitar uma SRP de computadores sem sucesso. Então, há 2 anos que a gente não tem disponibilidade de SRP de computadores, que isso faz muita diferença para toda a rede. Toda a rede fica aguardando essa SRP, primeiro que é um item muito comum e muito prioritário para todos os campos, né, devido à necessidade de renovação dos laboratórios. Então, assim, campos que há 2 anos não se empenharam, não se esforçaram em fazer solicitação de computadores, ficaram na dependência da reitoria, não conseguiram empenhar, porque a reitoria não está conseguindo, está tendo diversos problemas com impugnação e recurso na licitação de computador, e a gente aqui do campus, a gente conseguiu licitar e empenhar 70 computadores da marca HP, porque assim, um dos grandes problemas de computador é tentar afastar esses computadores que são montados, né, que não são de marcas, é uma licitação muito complexa de fazer. Então, estou bem orgulhosa sendo que que o Douglas e a coordenação de licitações conseguiram fazer essa licitação, e isso é reflexo do esforço e do comprometimento coletivo que a gente tem no campus em relação às nossas licitações. Queria fazer esse destaque. Oi? Desculpa, só um complemento à sua fala. É bom deixar claro também que quando a gente tem uma SRP vigente, ou seja, que deu certo, a gente não pode fazer um pregão porque existe a SRP. Então não quer dizer que nos últimos 2 anos os campos, eu não vou fazer porque eu não quero fazer, eu vou ficar na dependência da reitoria. Não, porque sempre teve a expectativa de sair essa SRP vigente para poder usar. Todo Sim. mundo quantificou, né? Mas a gente, no ano passado, né, algo nos dizia assim, eu acho que ainda não vai dar certo, né? A SRP pode dar errado, né? Pode dar errado. Então, vamos tocar nossa própria licitação aqui. E aí, né, a gente teve sucesso aí no ano passado. Inclusive, e aí já estou resgatando outra coisa aqui, inclusive no ano retrasado, em 2019, a gente também foi com esse mesmo pensamento. Tem a possibilidade da reitoria, mas vamos tentar o nosso. E aconteceu que a gente também decidiu no último momento, porque assim, gente, o que acontece? A reitoria, não é que ela não fez o processo, ela fez o processo das SRPs. Só que no último momento, eles preferiram cancelar a licitação, porque quem ganhou o item era muito claro que era um produto ruim. Então, assim, eles entenderam que era melhor cancelar, não ter, do que a gente adquirir, gastar recursos em produtos ruins, que a gente teria mais dor de cabeça. E o que acontece? Em 2019 ocorreu isso com a gente também. A gente fez a nossa licitação, a gente quantificou a SRP da reitoria, só que a gente também fez uma ação plano B. Também licitamos os computadores, fizemos o nosso pregão. E a gente também ficou diante dessa mesma situação. Quem ganhou o primeiro colocado não era nenhuma empresa, não quero dizer que é de marca, né? Mas uma empresa que não era que ia montar o computador. E aí a gente ficou com receio e a gente também preferiu dar um passo para trás, cancelar a licitação, não empenhar, porque nós achamos que a gente estaria colocando um recurso de forma ineficiente,
E aí melhoramos o nosso processo, a gente viu onde a gente tinha errado, a especificação, e isso a gente vai falar daqui a pouco, que é uma das coisas muito importantes que a gente quer colocar aqui hoje sobre especificação. A gente melhorou a nossa instrução processual referente ao computadores esse ano, e aí esse ano a gente conseguiu. Então, assim, estou muito feliz que a gente vai ter esses 70 computadores novos. E, então, é sobre isso, desse slide, pode ir para o próximo, Ragnar. E aí, para finalizar, então, esse primeiro momento, esses números demonstram as aquisições realizadas com recursos de emendas parlamentares. Então, este ano, 2 servidores, o professor Carlos e a Carol, foram contemplados com recursos de emenda parlamentares. Isso está sendo frequente. No nosso campus também, há uns 2 anos, a gente tem recebido, os servidores têm sido contemplados com emendas. E aí, professor Carlos, nós empenhamos 240 mil, um total, né, de 240 mil em materiais, e a Carol em um total de 158 mil, e aí são materiais de consumo e permanente. Então, como eu disse, isso são números totais, que são números muito positivos. Como o Ragnar falou, a gente iniciou um ano assim, com números bem enxutos, pessimistas em relação a aquisições, e a gente terminou com valores positivos, inclusive, aí aqui, só dando um spoiler também do que vai ser, na verdade, aí é um assunto para o CONCAN, quem tiver interesse, depois também pode ver a reunião do CONCAN, que aí vai ser melhor falado sobre esse assunto. Além, como eu falei, esses números de aquisições poderiam ter sido maiores, mas muitos itens foram fracassados. Por quê? Porque a gente tinha ainda mais recurso. A gente teve uma sobra de recurso, ainda fora esses valores, de 274 mil. Esses vão perguntar, mas por que não adquirimos mais coisas? O que aconteceu? Excepcionalmente, por conta do cenário que estamos vivendo, no final do ano foi publicado um decreto que nos autorizou a gente poder colocar sobras de recursos em o que a gente chama de restos a pagar em contratos de terceirizado. Isso nos tempos normais, isso não era possível. Termina o ano, tudo que sobra do ano, isso a gente sempre vem falando, né? A gente tem que gastar todo o recurso dentro do ano fiscal. E esse ano nos foi então concedido por esse decreto a autorização da gente colocar essas sobras em contratos de terceirizados. E aí o que a gente achou por bem, nossa direção, em vez de sair gastando de qualquer forma em SRPs disponíveis, já que a gente tinha essa possibilidade, a gente colocou, então, esses 274 mil em restos a pagar para poder planejar, priorizar melhor as aquisições, de que forma a gente gastaria essa sobra ao longo desse ano, então, de 2021. Então, esse será um assunto que vai ser debatido na próxima sexta-feira no CONCAN, como que a gente vai distribuir esses 274 mil dentro do nosso orçamento desse ano. Essa primeira parte é isso. Aí, alguém tem alguma dúvida? Vamos fazer assim, Ragnar? Vamos terminar esse assunto e depois passa para o outro? Não sei se alguém tem dúvidas a respeito. Já estou carregando. Não, Rafa, não perdemos. Vamos poder usar esse ano, graças a Deus. Então, é como se, não sei se alguém viu com Cano, ou que a gente colocou a proposta do nosso orçamento. Nosso orçamento é 1.400.000 e alguma coisa, só tem no detalhe. E vamos ter, então, mais esses 274 mil, que são tudo sobra de 2020. É bom deixar aqui bem registrado, Lívia, também, que para os que estão um pouquinho mais de experiência, aí o Mário, e que está na coordenação um pouco mais tempo, que já está familiarizado, né, com orçamento, aquisições, é bom deixar registrado que o que a gente inscreveu em restos a pagar foi excepcional esse ano, até por conta de um decreto, né? Porque sempre todo mundo falava assim, pô, mas sobrou, vamos comprar o ano que vem. Não. Normalmente, a gente não pode pegar um dinheiro de um ano e comprar no ano seguinte. Isso é proibido,
né? Mas esse ano, excepcionalmente, por conta do Covid, né, por conta da pandemia, das execuções que não aconteceram em dezembro, permitiu-se, né, que a gente pudesse colocar, né, esse dinheiro, essa sobra, entre aspas, em restos a pagar de contratos continuados. Então, não é nem... Aqui embaixo, se alguém tiver curiosidade em ver o decreto, é o decreto 10.579. Exatamente. Então, é bom deixar isso bem claro, porque isso não vai ser uma sistemática daqui para frente, né? Sim, não podemos mudar. Isso não vai ser uma prática. A gente vai trabalhar pensando em empenhar todo o valor esse ano, porque pode não existir mais essa possibilidade. É uma excepcionalidade. Em relação aos números que eu apresentei, alguém quer dizer alguma coisa? Tem alguma dúvida? Eu acho que as dúvidas virão depois, talvez, com o envio da planilha, que aí vocês verão tudo mais no detalhe. Estou carregando aqui a apresentação. Calma. Deu um erro aqui na primeira vez, vamos ver se agora vai. O Rafinha está escrevendo alguma coisa. Ah, minha rua, eu nem tenho cachorro, Mário. Vocês estão ouvindo? Eu estou ouvindo também. É da rua, gente, eu nem cachorro tenho. Uau, que cachorro. Pois é, parece que ele está aí na sua sala. Vocês estão parecendo meu marido, vocês ficam ouvindo umas coisas. Eu nem estava ouvindo, eu nem reparei, só reparei porque vocês falaram. Eu foco, né? Pronto, acho que agora já está aparecendo para todos. Gente, aí antes também de entrar nas aquisições 2021... Sim, Rafa. Os próximos passos, né? O Douglas vai também estar falando sobre, né, essa metodologia, mas da parte de quem vai precisar comprar alguma coisa, das áreas, né, de cada servidor que vai apontar nas suas reuniões as necessidades que a gente vai priorizar mais para frente, é bom lembrar, gente, é bom deixar frisado, eu vou repetir aqui de novo, né, durante todo o ano, né, registrar as necessidades e nas reuniões de área, né, registrar em ata essas discussões nas áreas, gente. As aquisições, elas são anuais. A partir desse ano, a gente não vai carregar nenhuma necessidade do ano passado para o ano seguinte. Tá? Por uma questão que a gente já tem muitas variáveis para execução do orçamento durante o ano. Vocês vão ver aí, a Lívia já comentou na primeira apresentação. Então, as variáveis já são muito grandes. Então, a gente precisa, né, a cada ano, fazer um novo planejamento das aquisições. Então, sim, se você uma área pediu há 2 anos atrás, né, há 3 anos atrás, um material, esse material vai ter que ser pedido até ele ser adquirido, né? Ele não foi adquirido por N razões, né? Não caiu nas prioridades, deu item deserto, né? Não teve problema na especificação, seja o que for o problema. A gente tem que solicitar todo ano. Então, a gente vai ter, por isso que a gente está fazendo agora, já em janeiro, essas orientações, para que a gente possa ter. Porque, né, eu, enquanto diretor, eu já ouvi, né, então, gente, aí deu azar porque a gente teve, por exemplo, no ano passado, né, como vocês podem ver, houve até uma sobra aí que a gente não conseguiu executar tudo aquilo que foi pedido, tá? Mas isso, por isso que é sempre bom a gente começar, né, até porque o orçamento da União, ele é anual, então a gente tem que todo ano priorizar. Então, se no ano passado não caiu na priorização o seu material, quem sabe esse ano, né?
o ano passado a gente focou muito na renovação dos laboratórios, que estava ficando crítico, né? Agora, quem sabe, para esse ano a gente consegue, né, renovar ou consegue consertar mais coisas, né? Ainda a gente tem muita coisa para consertar no campus, né, Lívia? Mas isso também vai ser falado aí daqui a pouco, tá bom, gente? Só queria deixar esse registro aqui. Então, segue aí com o Douglas agora, Lívia? Você... Então, isso. O que a gente vai fazer agora é sobre as orientações e o planejamento de aquisições. Então, o Douglas vai iniciar passando, então, como eu sei que tem alguns novos coordenadores, né? Talvez para alguns, como o Ragnar falou, tem uns que já são aí expert no assunto, já são mais experientes. A gente vai repetir, mas ainda que também alguns que já estão no processo, eu acho que sempre a gente pode pensar numa melhoria contínua, visto que, como vocês vão ver na planilha, vários itens deram fracassados e muito por conta de algumas ações que a gente ainda peca um pouco, talvez, na atenção. Então, ele vai passar algumas orientações de alguns conceitos e alguns problemas, aquilo que pode e que não se deve fazer nesse levantamento das necessidades que anualmente a gente pede, e aí depois ele me passa o bastão de novo, que aí eu finalizo falando, então, de fato, como que vai se dar o planejamento da execução esse ano, tá bom? Douglas, está contigo. Oi, Lívia, tudo bem? Bom. Pessoal, bom dia. Tá? Eu tô sem câmera porque eu tô numa tela secundária aqui, tá? Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá ótimo, Douglas. Tá joia. Dá para passar o slide aí, ou Ragnar, fazer um favor? Só você me falar que eu vou passando. Pode passar. Então, pessoal, antes da gente entrar aí, o que eu queria conversar com vocês é para que vocês fiquem inteirados do que acontece na administração pública, principalmente no nosso setor. A DAA, ela é muito vinculada, a gente não tem tanta liberdade de trabalho, tá? Então, às vezes, a pessoa que vê de fora não entende toda aquela logística entre os setores da DAA, tá? E assim, a gente não tem um código de direito público, a gente não tem um código de administração pública, a gente tem um monte de lei esparsa, tem um monte de instrução normativa. Instrução normativa, para a gente, é o que mais tem, né? Então, assim, a gente tem que atender principalmente, tá, alguns princípios, por isso que os nossos processos, às vezes, eles são, de certa forma, burocráticos, né? A gente, em tese, deveria atender a eficiência, mas a gente tem tanta coisa para observar que eles acabam se tornando burocráticos, tá? Então, a gente tem aí alguns princípios que a gente, obrigatoriamente, na administração pública, deve seguir, tá? A gente, na verdade, na administração pública, nós temos zilhões de princípios, mas os basilares, tá, são esses 5 aí, que eles são constitucionais, tá? O princípio da legalidade quer dizer que nós, administradores públicos, estamos vinculados à lei, nós somos submissos à lei, tá? Nós, da administração, fazemos só o que a lei manda, diferente do particular, ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe, tá? Então, a gente que está lá na DA, trabalhando com compra pública, tá? A gente está vinculado tanto à lei quanto às outras instruções normativas, tá? A impessoalidade é que a gente não pode trabalhar dando preferência para ninguém, tá? E nem se autofavorecendo, tá? A gente não existe eu usar, por exemplo, a compra dos computadores. Um exemplo, para mim, foi me lançar vereador da cidade, falando, quando eu administro, gente, não pode, isso é impessoalidade, entendeu? A gente sempre trabalha com isonomia, tá? Principalmente na licitação, eu não posso favorecer ninguém, tá? Se eu verifico numa licitação que eu tenho um licitante que ele pode me dar problema, um item que é de péssima qualidade e a especificação me obriga a contratar esse item, eu prefiro cancelar o item. Tá? Então, a gente não tem que dar preferência, a gente tem que atender aí os princípios da administração. Moralidade, né, é diferente de moralidade própria, tá? A minha moralidade, a moralidade de cada um, independe da moralidade administrativa, tá? A moralidade administrativa deve atingir o interesse coletivo. Publicidade é transparência, justamente aí o que a Lívia está fazendo, tá? A transparência, tá? Tanto interna, tá? Aqui do nosso campus, que ela está fazendo agora, quanto a externa, no portal Transparência, né? E foi por isso que a gente descobriu que compraram 15 milhões em leite condensado. Não sei quando que foi esse leite condensado. Mas por conta da publicidade, tem que todo mundo saber o que é gasto, tá? E eficiência é sempre a gente trabalhar aí utilizando bem os nossos recursos, né? Então, os setores, quando eles fazem as requisições, tá?
eles devem priorizar qual é o interesse de cada setor, ter eficiência nas requisições, né? Então, assim, a gente não pode comprar tudo, né? Então, a gente tem que priorizar. Então, não cabe, de certa forma, à administração, à direção, priorizar o que cada setor entende como prioritário. Dentro dessas prioridades, aí a direção, provavelmente o Ragnar aí, ele identifica aquilo que dá para comprar, então a gente não pode comprar tudo, né? Passa o slide aí, fazendo favor. Então, era só para dar um tapa sobre alguns princípios da administração. Tá, gente? A licitação pública é o meu setor, tá? Eu sou responsável pelas compras. Toda compra do Instituto Federal sou eu, é o nosso setor que faz, tá? E aí, depois da compra, vai passando para outros setores, tem pagamento, tem o ateste dos serviços, tem a Lívia que faz toda a parte do orçamento. Então, aí o meu setor é licitação pública, tá? A administração pública, ela só compra por meio de licitação, nem que seja por dispensa, tá? A administração não pode, por mais vantajoso que seja, tá? Eu não posso ir lá no Extra e comprar um computador, por exemplo, eu não posso, tá? Por quê? Às vezes é mais vantajoso, porque a gente conseguiria, em tese, escolher um produto de boa qualidade e ter até um preço bom, tá? Mas a gente não pode, a gente tem que ter a licitação pública para que, além que seja público, né, seja respeitado o orçamento e dê direito para que todo fornecedor ele concorra para vender para a administração. Tá? A gente tem aí a base da lei, que é a 8666 de 93, só que essa lei aí ela está coexistindo já com a lei aí do projeto de lei 4253, a gente vai ficar na 866 ainda porque é o que está valendo. Gente, toda licitação pública, ela demanda, tá, instrução processual. Então, assim, quando vocês fazem a requisição para a gente recebe essa requisição e inicia o processo de licitação. E tudo isso demanda tempo, demanda processo. A gente faz toda a instrução processual, tem relatório para fazer, vocês têm que fazer, por exemplo, o estudo preliminar, vem para a gente faz a adequação, a gente ajuda. Isso vai para a Procuradoria Federal, para ter emissão de parecer, depois volta para cá para a gente ajustar de novo, tá? Então, quando tem uma licitação, era bem complicada. Até a dispensa tem isso, tá? Então, é isso que eu queria deixar claro para vocês, que o trabalho de aquisição é um pouco complicado. Pode passar o slide, por favor? Gente, a gente tem modalidades usuais de licitação, tá? Hoje, atualmente, a forma mais comum de aquisição e mais segura de aquisição é o pregão eletrônico, tá? O pregão eletrônico é uma forma de aquisição eletrônica. Antigamente, a gente tinha o pregão presencial, que os fornecedores iam com envelopes, tá? E faziam as suas propostas, tá? O pregão eletrônico, tá? Ele é mais trabalhoso, ele tem mais prazo ainda, eu tenho que dar prazo. Tá? Então, quando vocês fazem uma requisição, às vezes, por que demora? Demora porque a gente tem toda uma instrução processual. Depois que está tudo redondo, eu tenho que abrir prazo de, no mínimo, 8 dias úteis, né? Para o licitante mandar a proposta, ou ele ter alguma indicação de erro no edital, tá? E aí a gente cancelar, às vezes tem que ajustar. Então, não é tão simples. Isso que eu queria demonstrar para vocês. O pregão eletrônico ele é o mais seguro por quê? Porque ele é bem mais transparente, né? Qualquer cidadão tem acesso aos pregões eletrônicos, tá? E tanto para a gente da administração pública, que a gente está vinculado a esse sistema, tanto para o fornecedor. No pregão eletrônico, todo fornecedor, e eu vejo tudo o que está acontecendo. Então, não tem como eu ficar privilegiando um ou outro, porque eu vou aceitar a proposta mais vantajosa daquele fornecedor dentro do sistema. Eu não posso, por fora, fazer um esquema de compra, entendeu? Então, assim, para vocês terem uma ideia de quando a requisição que vocês fazem para a gente demora, por quê? Porque tem todos esses parâmetros, tá? E aí vocês podem perguntar da dispensa, tá? A dispensa é que quando a administração ela pode fazer o pregão, né? Mas ela pode também dispensar, ela não precisa fazer o pregão, tá? Não precisa licitar. Mas não significa que não tem instrução processual. Da mesma forma do pregão, tem toda uma instrução processual. Tá? Essa dispensa é voltada para aquisições de pequeno vulto, tá? A gente aí tinha ano passado, eles tinham alargado o valor aí, a gente estava vinculado ao estado pandêmico, né? E a gente já não tem mais a vigência. Então, hoje vale o que é normal, tá? A gente tem uma disponibilidade de gastar 33 mil,
tá, por ano em serviço de engenharia e 17.600 por ano em outros serviços e aquisições. É mais fácil de contratar, gente? É óbvio que é mais fácil, tá? Não compensa, às vezes, eu ter todo o gasto, porque o pregão eletrônico também tem gastos, eu posso dispensar. Então, a gente opta por dispensar, só que nem sempre é o ideal, tá? Mas, assim, em alguns casos, alguns itens que são muito específicos, às vezes, mesmo assim, é melhor fazer o pregão. Sobre esses valores, tá? Lembrando que esses valores, eu não quero dizer que eu posso, eu vou comprar 2 notebooks, são 10 mil cada um, então eu faço uma dispensa para um notebook, depois eu faço uma dispensa para outro, que aí eu consigo comprar mais fácil o que eu quero. Não é assim, esse 17.600, ele é por elemento de despesa, tá? Daí, eu não vou entrar nesse ponto, tá? Mas é só para dizer que, em regra, são 17.600 dispensar no ano, tá? Gente, a inexigibilidade, ela é bem complicada, tá? É quando não há possibilidade de fazer uma licitação. Quando vocês, geralmente, alguns equipamentos, tá, que é da tecnologia, vocês que são da área, provavelmente vocês devem, com certeza, ter conhecimento de equipamentos que só existe um fornecedor. Só existe um item, só um produto daquele. Então, aí não tem como eles... Como que eu vou fazer licitação, fazer concorrência com um item que só um fornecedor tem, tá? Aí é o processo de inexigibilidade. Quando isso acontecer, tá? Lembrando que é a responsabilidade do setor requisitante comprovar esta exclusividade, tá? Não cabe ao setor de compras comprovar, porque a gente não tem conhecimento técnico de área, a gente não conhece todas as especificações. Então, a gente vai passar isso, porque eu acho que é só para indicar para vocês como que funciona, em regra, a CLT, tá? Passa para mim, fazendo favor, Raquel. Gente, agora é uma coisa bem prática, tá? Do dia a dia. O que acontece? A gente tem alguns problemas nas nossas licitações quando a gente trabalha com especificações de itens, tá? Por quê? Porque, assim, a gente tem dois pontos que acontecem. Ou o item é muito pouco especificado, tá? Ou ele é muito especificado. O que acontece quando o item é muito pouco especificado? Quando você faz um item pouco especificado, dá margem para o fornecedor me entregar qualquer porcaria. Então, eu dei até um exemplo, assim, por exemplo, eu quero fazer a aquisição de um televisor. Aí, a especificação que vai para o edital é televisor LCD 40 polegadas. Gente, só isso? Só. Então, quando for fazer o orçamento, vocês vão fazer o orçamento com um televisor de qualidade. O que acontece? Então, o preço vai estar parelho, vai estar de acordo com um televisor de qualidade. Só que quando vocês fazem, né, vocês não, assim, quem fizer, né, fizer a especificação muito curta, vai dar margem para o fornecedor me entregar qualquer coisa. Tá? Se eu não me engano, essa licitação aqui, eu tive até que cancelar alguns itens, porque o produto que eles estavam ofertando estava de acordo com a especificação, tá? Porém, era de péssima qualidade. Então, eu teria que aceitar, vou pagar por um item de qualidade e receber porcaria, prefiro cancelar. Então, este é um problema da especificação, tá? Esse ano aí, eu não tenho o conhecimento de área. Quando chega produto para mim, eu não sei nem o que é. Então, para mim, está valendo o que está lá. Alguns itens eu identifiquei que tinha especificação muito pouca, muito pouco, pedi para refazer, tá? Por outro lado, a gente não pode, tá? Ter uma especificação tão robusta a ponto de eu determinar que a compra seja feita só por um fornecedor ou só por uma marca. Vamos falar da televisão de novo. Por exemplo, eu coloquei aí a especificação, essa Smart TV 70 Crystal aí, com essa configuração, somente tá, a Samsung vende. É só esta marca. Inclusive, está aí até o modelo. Então, eu estou direcionando a licitação para um fornecedor. Também já não pode. Então, tem que estar no meio termo, tá? A especificação, ela faz o item ser deserto. Tá? Se for muito específico, a ponto de nenhum produto atenda esse requisito, tá? Ou ela seja cancelada, porque é tão precário a especificação que a gente tem que cancelar, porque a gente tem que gastar o dinheiro público bem, né? Então, assim, neste ano, eu fui convidado a participar para justamente nas aquisições desse ano,
é que cada setor requisitante, na hora de fazer a sua especificação, sempre atente, viu? Olhe para a sua especificação e veja, será que essa especificação é muito precária? Ou, por outro lado, será que essa especificação é tão exigente que não vai ter ninguém para fornecer? Ou eu estou direcionando para uma marca, tá? Porque isso pode ser até motivo para impugnação do edital. Às vezes eu tenho que relançar o edital por conta disso. Se um fornecedor que tem uma marca similar de qualidade, ele não pode fornecer o item, porque o item tem especificação tão detalhada, ele pode impugnar o edital. Tá? Então, isso é muito, muito relevante na hora de licitar para que vocês recebam um item de qualidade. Tá bom? Pode passar. Gente, código CATMAT. Isso aqui é uma utopia, uma lenda, né? Quando a gente faz a licitação, a gente obrigatoriamente tem que ter o código CATMAT ou CATSER. CATSER é serviços, tá? Isso é um código que se refere aos itens relacionados pela administração. É uma relação de itens. Gente, realmente, eu concordo, é horrível. Raramente você acha um item que é o que você quer, né? O que vocês requisitantes querem, e tá lá, não tem, tá? É difícil ter. Então, qual que é a recomendação, tá? É vocês procurarem o mais próximo possível daquilo que vocês querem, tá? E, óbvio, que tentem pegar o menor possível, com menos especificações. Porque nas licitações não vale a especificação que está no CATMAT. Vale a especificação que o setor requisitante coloca. É essa especificação que vai para a licitação quando a gente vai fazer a aquisição. O fornecedor tem que entregar o que vocês pediram e não o que está no código CATMAT. Mas o código CATMAT ele tem que estar pelo menos relacionado com o item. Eu não posso licitar uma televisão e colocar um CATMAT de cimento, né? Parece assim, até falando, esse cara deve estar achando que a gente é tonto. Gente, confunde, tá? Principalmente CATSER com CATMAT. Às vezes a especificação do CATSER parece-me ser aí um item de consumo permanente, mas não é serviço. Quando isso vai para o sistema do pregão eletrônico, o licitante, ele sabe o que a gente quer comprar. E aí eles vêm oferecer o serviço deles. Por exemplo, o CATMAT da televisão, vai aparecer para ele só televisão, tá? Aí ele tem que entrar no edital e ver o que vocês querem. Então, quando vocês fizerem a pesquisa de preço, que a gente vai falar depois, a especificação, e tiverem que escolher o CATMAT, vocês têm que escolher aquele mais próximo de vocês, porque chegou para mim eu não vou ter conhecimento, tá? Então, é isso. Pode passar. Vou ser um pouco rápido para adorar. Gente, pesquisa de preços é muito importante também. Por quê? Porque ela tem que transmitir a realidade, associado ao item que vocês querem, tá? Se vocês querem comprar... Eu estou só dando um exemplo da televisão para a gente ficar mais fácil, tá? Se eu quero aquela televisão, eu vou pesquisar o preço daquela televisão, tá? E vou fazer a especificação com itens pelo menos similares, tá? Gente, só um adendo, tá? Que eu esqueci de falar nas especificações. A gente pode, em tese, mencionar marca, mas deve dar a opção pro fornecedor me dar outro item similar, tá? E lembrando que isso é só quando é absolutamente necessário, tá? A gente, quando não tem jeito, a gente precisa realmente de um item desse ou muito parecido com esse. A gente só referencia a marca, tá? Voltando aqui, gente, a pesquisa de preço, a gente tem instrução normativa para isso, tá? Mas, em regra, é assim, vocês devem pesquisar preços próximos de itens que vocês querem licitar com a especificação que vocês querem, tá? Se vocês vão realizar uma especificação do item, não tem por que eu fazer pesquisa de um item que tem uma especificação inferior e o preço vai ser inferior, tá? Esse ano foi atípico. O que aconteceu? Teve muitos itens que o preço ele se defasou por conta da pandemia. Principalmente armário de aço, que alguns setores pediram, acho que a gente não conseguiu comprar nenhum. Aí os itens que são derivados de aço, eles aumentaram bastante. A questão de informática, a gente refez praticamente todos os orçamentos aí, o que a TI tinha pedido, eles se fizeram todos, tá? Porque o computador, principalmente, teve muita alteração de preço. Então, quando for feita a pesquisa, tem que se atentar a isso, tá? E evitar alguns erros.
tá? Principalmente aqueles erros baseados em medida. Por exemplo, se eu estou comprando um item que é vendido por unidade, desculpe, por rolo, eu tenho que pesquisar o preço dele por rolo, com a mesma medida. Eu não posso pesquisar o preço por quilo. Sabemos nós que existem itens, o mesmo produto pode ser vendido, exemplo, no rolo, ou ele pode ser vendido, o rolo, mas ele é vendido por quilo, né? E aí altera o preço. Então a gente já se deparou com esse tipo de situação, tá? É que a pesquisa do mercado ela é baseada numa medida e ela é licitada em outra. Isso afeta o preço e pode dar um item deserto, tá? Ou o preço pode ficar acima do que é a realidade, tá? Outra coisa é busca em site como o Mercado Livre, tá? Por exemplo, lá no Mercado Livre sabemos nós que existem fornecedores falsos. Então vocês podem estar tendo um preço fora da realidade. Então isso pode prejudicar. O ideal não é fazer pesquisa em Mercado Livre, salvo se não tiver em outro lugar, tá? Busca por preços muito antigos, tá? No painel de preços, tá? Eu acabei pulando aqui, a gente tem que priorizar pesquisas de preços do painel de preços que é chato, tá? Ou realizadas por outros entes. Então, o que eu oriento para vocês quando vocês forem fazer a pesquisa de preço? Vocês, pelo menos uma pesquisa de preço do painel de preço, tá? Para compor o preço. E ele não deve ser muito antigo, tem que ser bem atual, tá? Quando vocês forem buscar itens em plataformas como Americanas, Submarinos, lembre, gente, a maioria dos itens lá não são vendidos por eles. Eles são lojas parceiras. Vocês têm que colocar lá no mapa comparativo a loja parceira e não Americanas. Por exemplo, a Americanas só entrega, mas não é ela que vende. Então, vocês têm que ir lá, ver, você entra lá na loja parceira, pega os dados dela, ela que é o fornecedor, tá? Do orçamento, e não a Americanas, tá? E o preenchimento do valor à vista com desconto não existe. A gente não aplica o valor, por exemplo, o preço é 100 reais. Isso é um desconto da loja, tá? Então, isso não existe. E com relação ao frete, tá? A gente tem que considerar o frete. É lógico que a gente tem que, na hora de fazer a pesquisa, e nesses sites, a gente considerar o frete, tá? Não vamos pegar aquele frete exorbitante, porque tem frete que assim, é outro mundo. Mas da realidade, tá? Eu acho que essas são as principais falhas, e a falha de especificação e a falha de pesquisa de preço, ela vai fazer com que o item que vocês querem adquirir, ou eles sejam desertos, né? Ou sejam fracassados, porque ninguém atendeu a especificação, ou o preço fora do padrão, ou eu tenho que cancelar o item, porque o item é muito ruim, tá? Então, eu acho que é o último slide, Lívia. O Wagner, passa aí. É o último, tá? Daí, isso aí vai para a Lívia agora. Alguém tem alguma dúvida? Gente, eu só expliquei para vocês bem rápido aí. Queria saber se alguém tem alguma dúvida. Teve uma dúvida no chat do Rafael, que ele comenta que se houve uma mudança recente na lei de licitação, e, se não me engano, foi publicada uma nova lei. Eu acho que a lei 8666, ela continua intacta, né, Douglas? O que mudou foram as instruções normativas, né? Alguma coisa mais no detalhe, correto? Então, na verdade, assim, instrução normativa parece chuva, né? Pelo menos uma vez por mês cai umas 3. Mas a lei de licitação, a nova lei de licitação, a proposta de lei, eu coloquei aí no slide, ela vai abarcar tanto a 866, a do decreto, do pregão, tá? E ela vai pegar 3 ou 4 leis, eu não lembro agora perfeitamente. Essas leis que a gente tem padrão, tá? 866, elas vão deixar de existir, tá? Elas, por enquanto, estão coexistindo, tá? Então, como a gente não estudou essa lei nova, que essa lei nova trouxe muita coisa da 8666 de 93, tá? Muita coisa foi replicada lá. Em 93, mas não mudou tanto, tá? Okay. Do chat era isso. Agora, se alguém tiver mais alguma dúvida.
Acho que é melhor a gente continuar e depois deixar para o final, porque... Isso, perfeito. Então, vamos lá. Então, vejam só, gente. Obrigada, Douglas. Tchau. Aqui, nesse slide, a gente tem um resumo, então, das ações que, assim, que prejudicam, que dificultam e, assim, viabilizam um pouco o sucesso das nossas aquisições. Então, em resumo, esses são os principais problemas que nós temos. E aí eu vou listar um a um. Itens solicitados que tem em estoque. Então, assim, eu queria pedir, e aí depois eu espero que outros vejam o vídeo, né, e que vocês possam disseminar a informação, que eu sei que o planejamento, ele envolve todos os professores, e o quão é importante passar para eles que, assim, vejam se os itens que vocês têm necessidade têm em estoque. Porque, assim, a gente tem inúmeros itens que chegam para a gente como necessidade, a gente vai ver, tem dos mais específicos da área de vocês, que realmente não tem no campus. Mas a gente recebe muitos itens, por exemplo, de papelaria, solicitações de pedido, e que tem em estoque. E isso, na verdade, só vai atrasando a nossa instrução processual, porque a gente tem uns que a gente olha que rapidamente a gente já vê que a gente tem. Só que aí a gente fica na dúvida aí a gente vai conferir tudo se tem ou não tem. E isso leva muito tempo, são muitas as solicitações, né, no total, imagina, de todas as áreas, porque aí a gente está falando de um problema muito sério que a gente pode estar comprando, se arriscando em recurso, comprando coisas que, assim, a gente sabe da dificuldade de ter recurso, né, para atender todas as necessidades. Então, assim, a gente fica muito preocupado em comprar coisas que a gente tem. Então, assim, eu peço uma atenção nesse ponto de verificar se temos ou não o item já no campus antes de nos indicar a necessidade. Aí, a falta de preenchimento ou o preenchimento incorreto no mapa comparativo, então a gente recebe vários itens ou não tem não tem os 3 orçamentos, falta um, ou falta CATMAT, falta uma coisa ou outra. Isso, gente, inviabiliza a gente licitar. A gente não tem como estar completando as informações de todos os itens. São muitos itens. Então, assim, atenção também para o preenchimento completo, e aí no mapa comparativo que aí segue esses próximos 2 itens, na atenção, na alteração, a gente já recebeu planilhas que as fórmulas foram alteradas das últimas colunas, que calculam a média orçamentária, isso altera o valor do item, e aí o reflexo dar o item fracassado, porque normalmente altera-se para valores menores. Então, por favor, tenham atenção em não mexer nas fórmulas do documento. E aí, repetindo, reforçando, né, o que o Douglas passou também, sobre a média orçamentária incoerente devido à unidade de medidas. Então, a gente recebe também muitos itens que na especificação está um tipo de medida do item, aí no mapa comparativo os orçamentos foram feitos com medidas orçamentárias diferentes, isso também dá alteração no orçamento, na média orçada, e também viabiliza a licitação de fato do item. E aí no ponto que eu tinha marcado aqui, que eu quero reforçar, Douglas já falou, mas eu quero reforçar porque é muito importante, é que o valor a ser preenchido no mapa comparativo do orçamento é o valor sem o desconto, porque normalmente quando a gente faz pesquisa, principalmente no site de internet, lá já vem o valor grandão com desconto. Não é esse valor que tem que ser preenchido no mapa comparativo. É o valor sem o desconto.
Então, por favor, se atentem a isso. E outra questão que eu quero reforçar também é sobre as plataformas. Como ele falou, da Americana, Submarino, o que acontece? A gente recebe alguns itens que, o mesmo item, aí tem lá o orçamento da Americanas, da Shoptime e do Submarino. Gente, é tudo a mesma empresa, porque às vezes é realmente eles que estão, que não é nem uma empresa parceira, é realmente eles que estão comercializando o produto. Só que aí o solicitante coloca nesse item essas 3 empresas, que é tudo da mesma empresa, então é tudo mesmo CNPJ, não pode, vai ter que buscar outras empresas. Então, talvez lá dentro mesmo da plataforma vocês consigam de outros parceiros, e aí coloca o CNPJ desse parceiro e o valor dessa empresa. Então, queria só reforçar esses 2 pontos, porque, assim, é um dos pontos que a gente tem muito problema e que dá muito trabalho para a gente, ou tá buscando, pedindo para vocês refazer, ou a gente tentar refazer. Então, assim, muita atenção nesse preenchimento. E aí, erro na classificação da natureza do item entre consumo e permanente. A gente sabe que tem alguns itens que até para a gente é um pouco difícil de classificar, mas o ponto que eu quero colocar aqui é que normalmente a gente tem problemas em itens que é muito comum, que é muito fácil de classificar. E também isso nos dá um trabalho considerável de ficar reclassificando, colocando nos seus lugares. E por fim, aí, só reforçando muito a falta de especificação e a especificação tendenciosa da marca. Então, como o Douglas pontuou muito bem, esse é um dos grandes problemas, junto com a falha no orçamento, de fracasso de item deserto, da gente não ter proposta. Porque para a gente também é muito triste, é muito ruim a gente perder itens, porque assim, é um esforço muito grande de você, é o que eu falei, um esforço de todos nós, coletivo, para a gente no final perder o item, assim, a gente fica muito mal. Então, assim, tudo que a gente está passando hoje aqui é para, no final, eu acho que é o sucesso de todos nós, né? Então, assim, eu gostaria que vocês tivessem uma especial atenção nesses itens que vai melhorar muito os nossos processos e as nossas licitações. Pode passar, Ragnar, por favor. Bom, dito tudo isso, então, passado todas essas orientações, aqui eu vou apresentar, então, a nossa proposta de cronograma de aquisições para o ano de 2021. Então, assim, por questões de disponibilidade de crédito orçamentário, por outras demandas, né, da área de contrato e licitações, as solicitações das informações necessárias, né, para a gente fazer a priorização das necessidades e a execução das nossas aquisições, elas serão requisitadas em 12 de abril. Então, a partir de 12 de abril até 31 de maio, vocês deverão nos enviar a relação dos itens que vocês desejam, né, das suas necessidades. Essas informações, então, serão compostas pelo preenchimento da especificação, do mapa comparativo e o envio dos orçamentos. Aí, com essas informações em mão, a previsão é que entre junho e julho seja realizada a ordem de priorização, a conferência e a instrução processual. E é aqui que esse tempo pode ser prolongado, atrasado, a depender de como chegam essas informações, então, para a gente, né? E, por fim, correndo como planejado, então, nós faríamos a licitação entre agosto e setembro. E aí, então, uma observação aqui, que assim como ocorreu no ano de 2020, muito provavelmente nós teremos que preencher o PGC, né, que é o Planejamento e o Gerenciamento de Contratações, para quem não sabe, né, são o cadastramento de todas as nossas necessidades para 2022, que a gente tem que cadastrar nesse sistema do governo federal. Então, muito provavelmente isso vai ocorrer ou no mesmo período ou um pouco antes desse providenciamento dessas informações para aquisição de 2021. A gente ainda não tem esse prazo, não passaram para a gente quando a gente vai fazer esse cadastro. Mas é possível que isso ocorra simultaneamente. Então, que a gente tenha, né, que nós tenhamos todos que cadastrar as necessidades de 2022, enquanto vocês estão também fazendo o levantamento
de 2021. Em relação ao levantamento, é importante dizer, como o Ragnar tinha adiantado no princípio, eu acho que assim, tem que ser uma ação, uma atividade contínua, essa questão de levantamento de necessidades, né? Eu acho que ela não se dá só num período definido do ano. Eu acho que isso é feito pelas áreas de uma forma contínua, né? Porém, então, o que eu quero dizer é que, assim, vocês já podem, a partir de agora, já fazer o levantamento das suas necessidades, principalmente especificar, para ter essa especificação mais detalhada, com mais atenção que a gente tanto está falando. Porém, o orçamento, como ele tem um prazo de validade dentro da instrução processual, para a gente conseguir licitar, e aí, considerando o período que a gente também, nós da área da administração, conseguiremos fazer essa licitação, o orçamento, ele deverá ser emitido dentro desse período que a gente vai estar requisitando as informações. Então, entre 12 de abril e 31 de maio. Porque se for um orçamento anterior a esse período, ele não vai estar dentro da validade lá em agosto e setembro, quando a gente quer licitar, ou ele já vai estar muito defasado. Então, é importante que o orçamento seja emitido dentro desse período. Mas isso não significa que vocês já possam atuar, trabalhar em cima do planejamento e do levantamento das necessidades que vocês têm na área, no curso e nas disciplinas que vocês ministram. Pode passar, Ragnar. Aí, sobre a priorização de aquisição. Esse ano nós teremos uma modificação, uma alteração na nossa metodologia. Até o ano passado, vocês classificavam os itens levantados com os termos alta, média e baixa prioridade, certo? Não sei se vocês lembram. A partir desse ano, nós adotaremos, no lugar dessa prioridade, uma coluna para justificativa. Então, será necessário justificar cada item solicitado. E sobre como justificar o item, não se trata de descrever a funcionalidade do item. Por exemplo, explicar o que o item faz. Então, por exemplo, se eu quero um ar-condicionado, e qual é a justificativa? É para refrigerar tal área, ou eu quero um toner X, e justificar que é para impressões da impressora laser Y. Não, a justificativa ela deve explicar qual o impacto que determinada aquisição, né, que determinada compra, ou a falta dessa compra trará para o curso, para a área ou para a disciplina. É a partir dessa informação que, então, a gente terá condições mesmo, de fato, de realizar uma priorização de necessidades, né? Considerando que, infelizmente, nosso orçamento dificilmente atenderá a todas as necessidades levantadas. Como eu disse, são muitas mesmo, vai muito além do nosso orçamento. Então, a gente precisa ter informações mais precisas para a direção, principalmente direção geral de ensino, no caso de vocês de curso, priorizar o que vai na frente do que. Então, a partir desse ano, a gente trabalharemos com a justificativa dos itens que vocês levantarão. Pode passar, Ragnar. E, bom, sobre SRPs. Só vou dar uma pincelada, porque tem novos coordenadores, né? Já é um processo que é uma dinâmica que já vem funcionando muito bem, só que, como falei, tem alguns novos, talvez não só para dar uma clareada do que se trata, né? As SRPs é um processo licitatório cuja finalidade é registrar um preço de determinado período, né, ou serviço, em quantidade estimada, estimada, condicionada que um licitante vencedor nos forneça esses itens por um período de 1 ano. O ponto fundamental da SRP não é que a gente não é obrigado a contratar, né, o serviço, porém a empresa ela é obrigada a fornecer para aquele valor que foi licitado durante 1 ano. E dentro, obviamente, dos limites, né, dos quantitativos máximos que a gente previamente estima.
E aí é importante dizer que o órgão ele não precisa de previsão orçamentária, né, para estimar. A gente tem uma certa liberdade para fazer essa estimativa. Só que é razoável que se estime e quantifique algo em torno do nosso próprio orçamento. Eu lembro que no começo, quando a gente começou a trabalhar com as SRPs, várias áreas saía quantificando todos os itens e de uma eu ainda um pouco exagerada, mas eu acho que a gente foi se conscientizando desse processo e já há um bom tempo eu percebo que assim, todas as áreas fazem um trabalho de estimativa bem consciente, no detalhe mesmo que vocês veem, então eu fico muito feliz com os encaminhamentos que vocês me dão em relação às estimativas. E aí uma coisa que, então, para quem ainda não sabem, rotineiramente a reitoria nos requisita que nós quantifiquemos uma lista de itens com os quais será licitado essa SRP, né? Na verdade, a reitoria já tem um bom tempo que ela não faz mais a licitação de todas as SRPs, essas SRPs são distribuídas para alguns campos terem essa responsabilidade de licitar uma SRP. Nós já licitamos no ano retrasado de ferramentas, já tivemos essa experiência. Então, rotineiramente, a reitoria nos pede para quantificar. E normalmente vocês veem que eu sempre dou prazo. Esse prazo é porque a reitoria coloca no sistema, insere, né, lança a SRP num sistema do Comprasnet, que é do governo federal, e lá existe um prazo que eu tenho que respeitar para inserir. Caso eu não respeite, a gente fica sem a estimativa. Então, por isso que eu peço também atenção para o cumprimento dos prazos quando eu peço para quantificar as SRPs. E outro destaque que eu queria fazer é que os coordenadores, eles podem delegar essa atividade a outro servidor, né? Eu mando sempre tudo que é sobre a aquisição, seja os pregões ou a SRP, eu sempre passo essas demandas para os coordenadores. No entanto, isso pode ser delegado, né, para qualquer outro servidor, professor. Só que eu peço para que, sendo delegado esse professor, vocês orientem esse professor para que ele também possa consolidar as necessidades de toda a área e encaminhar a planilha consolidada dentro do prazo estimulado. Eu tive alguns probleminhas no ano passado em relação a isso, então só queria destacar que não tem problema passar essa demanda para outro servidor, mas que esse outro servidor tem esse comprometimento de consolidar todas as informações e vir para a gente uma única planilha da área. E aí outra coisa importantíssima é que o fato da gente estimar, gente, não significa que a gente vai comprar, porque eu já tive professor que falou assim, mas tal item não chegou, porque eu estimei. Gente, estimar SRP, eu sei que para muitos que já estão no processo entendem perfeitamente, mas algumas pessoas não está tão claro isso. Estimar SRP não significa que a gente vai adquirir. A gente só está prevendo a possibilidade da gente adquirir lá na frente, se for necessária essa compra, se estiver dentro da prioridade das aquisições. Como eu falei, a gente vai ter uma série de itens que vocês vão mandar, né? Então, tendo em SRP, fica muito mais fácil da gente empenhar, a gente não precisa licitar. É mais fácil e menos oneroso, né, para o campus. Então, só ficar claro isso, que estimar SRP não significa a aquisição em si. Significa só que estamos nos preparando, tendo a possibilidade de ela estando vigente, essa SRP sendo licitada, estando vigente, a gente poder licitar. Isso. E também o preenchimento da SRP não significa apontamento das suas necessidades. Não. Exatamente. Então, porque às vezes se estimam coisas que assim não está dentro que pode ser que queira, mas não é uma necessidade tão real. Sim, pode passar, Ragnar. E aí as emendas parlamentares. Nos últimos 2 anos, cresceu consideravelmente a liberação de envio de emendas parlamentares para o nosso campus, né? Parece que os servidores encontraram o caminho das pedras, o que é ótimo, né? Quanto mais recursos a gente tiver, melhor, né?
nosso campus, para os nossos alunos. E muito por conta deste aumento de liberações de recursos de emenda, desses recursos, né? Então, a partir desse ano, na ocasião em que um servidor for contemplado com o recebimento de uma emenda parlamentar, esse servidor deverá abrir um processo, né, no SUAP e executar alguns passos, como eu coloquei aqui. Então, ele vai ter que anexar toda a documentação de submissão do projeto ao parlamentar, anexar a documentação da aprovação do projeto, anexar a documentação com os dados orçamentários da emenda parlamentar. Então, esse documento que é assim, importantíssimo, vocês conseguem, através desse link que a gente que está aqui nessa apresentação, anexar também o detalhamento desses recursos, como eles serão enviados, se tem prazos para execução, porque a gente já teve tipo de emenda, porque assim, a emenda não segue um padrão também. Tem emenda que já vem com um prazo definido para execução, inclusive dentro do próprio, que não é o final do ano fiscal. Emenda não funciona como o nosso orçamento, eles são mais específicos. Então, tem emenda, como eu falei, que o prazo para execução é um determinado período. Então, isso a gente precisa saber como que os recursos serão utilizados, distribuídos entre bolsa docente, bolsa pesquisa, material de consumo, material permanente. E aí, na necessidade de compra de materiais, anexar, então, uma planilha de especificação, mapa comparativo, aí toda a documentação que já é natural para fazer qualquer licitação, aí também anexar essa documentação para viabilizar essa licitação de materiais. E, por fim, também colocar um cronograma de execução e pagamento das bolsas e mandar para a gente da DAA. E aí, uma observação importantíssima é que o descumprimento parcial ou total desses procedimentos, ele pode acarretar na inviabilidade, né, da execução desses recursos, e isso vai ter que depois ser formalizado, porque toda emenda, depois de um tempo, você tem que prestar contas, e aí você tem que prestar conta, tanto do que você comprou, do também falar o porquê que você não gastou o recurso. E não gastar recursos é sempre difícil de se justificar, né? A gente fica numa situação muito ruim. Então, o nosso intuito é organizar de tal forma que a gente não tenha nenhum problema na execução desses recursos. Vou passar, acho que é o último. E aí, gente, por fim, eu gostaria de dizer, então, que ainda que por uma questão, né, de gestão de organização, onde como eu falei, as demandas são sempre direcionadas para a figura, né, dos coordenadores de áreas e de cursos, é muito importante que essa pauta seja periodicamente discutida e alinhada, registrada nas atas nas reuniões diárias, né? Eu acho que a concretização das nossas aquisições de forma eficiente é um esforço e um comprometimento coletivo, né? Como eu já falei, nos entristece muito quando ao final de uma licitação temos itens fracassados, ou que claramente a gente vê que alguns itens homologados não terão a qualidade esperada, até pelo valor que foi licitado. Então, assim, eu gostaria muito, eu desejo muito que vocês e os alunos tenham as melhores condições, né, para o ensino, para a pesquisa e para a extensão. E é por isso que a gente pede uma atenção, né, um comprometimento nesse processo de aquisições, que a gente sempre pensa no todo no nosso campus. É isso, meu povo. Dúvidas? Obrigado. Obrigado, Douglas. Show de bola. Douglas, para quem não sabe, está entrando na carreira de docente também, né? Já ministrando algumas aulas na área de Direito. Vocês viram que ele já tem uma boa didática já, né, gente? A Lívia também daqui a pouco vai ser docente, né, Lívia? Quem sabe? Vai começar a ministrar aulas aí de administração. Gente, antes de passar a palavra aqui, só tem um inscrito, que é o Rafael. No chat não tem, ninguém também se manifestou em relação às dúvidas, tá? Mas antes de passar o Rafael, só vou encerrar dizendo aqui, na minha fala, o Mário tem uma dúvida,
Na reunião de sexta-feira, nós vamos apresentar, dentro dessa, a gente vai citar essa reunião de hoje, a gente vai linkar ela, a gravação dela, para os conselheiros, porque essa reunião é uma reunião um pouco mais específica, um pouco mais técnica, das aquisições, mas a gente vai pautar isso no Conselho de Campus, do planejamento que o campus está fazendo perante todas as áreas, todos os servidores têm a sua incumbência, então não são apenas os coordenadores que têm essa incumbência de fazer acontecer as aquisições, é todo servidor, todo servidor, ele tem a sua participação, nas suas reuniões, indicando, registrando, apontando para o coordenador. Coordenador, olha, coloque esse item aqui porque está fazendo falta na minha sala de aula, está fazendo falta tal item que não é da minha sala de aula, mas eu acho que isso aqui é importante, tá? Para que a gente possa ter esse planejamento. Então, a responsabilidade é de todos nós, cada um, na sua especificidade, mas com a participação de todos. E na reunião de sexta-feira já está lá no Drive toda a necessidade que a administração já colocou na manutenção predial. Então, a gente já conseguiu fazer uma reunião esse ano prevendo tudo que a gente precisa fazer na manutenção do campus, na manutenção predial. O nosso campus já tem mais de 10 anos, tem muitas coisas hidráulicas e elétrica já sendo comprometido na infraestrutura metálica, que a gente já está consertando, mas tem outras que a gente já conseguiu elencar lá. Então, da administração, da manutenção do campus, a gente já tem essa lista de serviços e materiais que a gente precisa comprar, seja esse ano, alguns a gente pode comprar o ano que vem, enfim. E outra necessidade que também a gente já conseguiu planejar com a informática é a parte também que é comum a todo servidor, mas é específica, a parte de TI. Então, também o coordenador Lucas também postou uma tabela com todas as necessidades, e as suas justificativas já contemplando essa fala da Lívia e do Douglas, onde a gente não prioriza apenas com média, alta e baixa, e sim com a justificativa para aquele item, que isso vai compor o processual, como vocês viram aqui. Tá? E aí, na reunião do Conselho de Campus, na sexta-feira, a gente vai apresentar, então, a proposta orçamentária, aonde a gente vai estar aprovando isso, e também a questão principal do nosso orçamento para esse ano, a questão das bolsas de ensino, pesquisa e extensão, que sempre oscila entre 1 a 5 bolsas, por exemplo, a gente tem lá uma proposta, mas a gente vai trazer mais. A gente já trouxe mais informações a respeito do ensino, pesquisa e extensão nas ações, estão lá também no material do Conselho de Campus, todo mundo recebeu o e-mail. Olhem lá também no Drive a pesquisa que a gente fez, os relatórios do ensino, pesquisa e extensão, as estimativas de manutenção do campus na parte de TI. Tá? Toda a parte de TI, volto aqui também a dizer, o Lucas nada de TI? Pode. Você vai poder pedir, você tem que pedir alguma necessidade, mas essa necessidade vai ser alinhada junto com a Coordenadoria de Tecnologia da Informação, padronizando, que ele tem que seguir também os padrões estabelecidos pelo próprio Instituto Federal de São Paulo na questão de tecnologia da informação, tá? Aquisição de software, aquisição de equipamentos, hardwares, e tudo mais. Tanto geral para o campus, quanto específico para as áreas. Ok, gente? Então, essa é o único diferencial aí na parte de TI que vocês vão ter que alinhar junto com o Lucas, tá? Então, acessem lá, vejam já como está a nossa proposta de orçamento para 2021, já com esse valor que a Lívia comentou, que a gente vai usar esse ano, e já também com a estimativa da manutenção e da TI do campus, tá? O restante vai seguir esse cronograma aí em abril, de vocês entregarem para a gente, em cima das justificativas, priorizar e tentar executar tudo. Além da manutenção do campus, todas os materiais aí mais urgentes do campus, tá? Que principalmente, essencialmente, aquilo que envolve alunos, que praticamente todos os nossas aquisições envolvem praticamente diretamente o aluno, tá? Impactam diretamente o aluno. Então, a gente já está aqui em janeiro,
só em abril vocês vão fazer, conforme o cronograma, mas, gente, não quer dizer que em abril você vai fazer uma reunião com a área. De novo, né, vamos reforçar bem isso. Na próxima reunião diária, já, né, passem isso para os colegas, para que em abril vocês tenham a compilação disso para entregar para a Lívia, conforme está descrito, tá, gente? Para depois não ter que estourar o prazo, perder o prazo e tudo mais, tá bom? Então, eu quero agradecer, então, vamos abrir as perguntas, eu quero agradecer imensamente ao trabalho da Lívia, toda a equipe. O Douglas foi um monstro, vocês viram, todos aqueles pregões, gente, 90% feito através de pregões, isso é uma conquista inigualável, gente, para o nosso campus. Então, o meu parabéns a toda a equipe da Lívia, né? Ao pessoal do financeiro também, que deu conta de até 31 de dezembro empenhar várias vezes. Que não é só o Douglas, ele está representando aqui, Exatamente. mas desloquei gente de outra área da CAB para ajudar na SLT, é o envolvimento de toda a área das licitações. O destaque eu dou ali ao Douglas, a publicação dos pregões, né? Mas ele é monstro, realmente, Douglas é monstro. Mas também sozinho ele não ia, né? Ia ser em vão se os outros também não fizessem todo o seu trabalho de gerar toda a documentação, empenho, recebimento. Cada solicitante. Tudo. A gente já está recebendo os materiais, né? O Isaías também. Estamos já. Estamos recebendo já, estamos renovando toda a parte de bombeiros, do campus, enfim. Ragnar, para de falar, vamos para as perguntas, filha, eu tenho que levar meu filho. Vamos lá. A gente tem mais meia hora, mas eu acho que a gente consegue acabar antes. Rafael, sucintamente, então, suas contribuições. Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Vocês estão me ouvindo? Ô, Ragnar, você fala 2 horas e fala para mim dar a contribuição sucintamente, né? Ai. Bom, é o seguinte, são 2 coisas. Primeiro, parabenizar aí o trabalho de vocês aí, ter conseguido bastante coisa e orçamento além do que a gente até tinha previsto, né? Então, de fato, é muito legal, né? A gente sempre começa o ano, dos últimos anos para cá, cada vez mais pessimista, né? E a Lívia até fala, você é um otimista demais, um sonhador, porque eu sempre estou colocando itens aí até de valores elevados que a gente sonha em conseguir, né? E as coisas acontecem, né, Lívia? É assim que a gente tem trabalhado, por isso que tem tido sucesso. Bom, queria saber se dos itens que foram licitados, que vocês vão mandar a lista para nós aí, que tiveram sucesso, se já estão no campo, se estão chegando ou não, pode ser direto, né? Eu imagino que parte sim, parte não. E aí depois aquilo que a gente... eu queria saber se na planilha vai estar indicado de já estar no campus ou não, né? Para a gente orientar quanto à instalação, se for o caso, né? Por exemplo, a gente tinha previsto comprar lousa, né? Para orientar em que sala que era, né? Se chegou ou não, é uma coisa que eu lembro de cabeça, hein? Mas, e a outra pergunta é basicamente a que o Mário já fez no chat. Eu queria só colocar a situação, né? Uma das coisas que a gente gostaria de pôr em estoque, que é sempre problemático, que são os óleos lá, por exemplo, para manutenção dos tornos, dos CNCs, que são equipamentos extremamente caros. São óleos que não são tão caros, mas também não é baratinho, mas que já foi até cotizado por professores para não danificar a máquina, né? Perder o barramento, algo que depois custaria muito mais caro. A gente já fez, inclusive, eu consegui alguma doação e professores, a gente pegou da caixinha e complementou para trocar óleo do compressor. Coisas desse tipo que são equipamentos bastante caros, que com manutenção relativamente barata, né? E que todo ano, praticamente, eu tenho que ficar, entre aspas, enchendo o saco da Lívia aí, para a gente ficar, comprar com cartão extra-orçamentário, ou conseguir com alguma verba. E isso é algo que vai sempre estar sendo utilizado. Nós queríamos, né, na verdade, até uma cobrança do professor Vladimir, que esses itens estivessem em estoque, e a gente não sabe como fazer isso. Pronto. Certo. Posso responder essa, Lívia? Você vai me corrigir se eu falar alguma besteira. Até foi bom, porque eu lembrei isso no meio da apresentação. Gente, é bom a gente definir o item de almoxarifado, tá? Para não ter confusão. Existe, né, almoxarifado, né, todo estoque de produto que você possa ter em algum lugar, tá? Mas na administração pública, o almoxarifado, né, ele é de item de expediente. Então, tudo que nós temos no nosso almoxarifado na administração, em tese, né,
deve ser apenas de material expediente, ou seja, papelaria, caneta, lápis, giz e tal, né? São materiais de expediente. Isso a gente tem toda uma legislação própria, né, que o Isaías pode até trazer para a gente, que a gente, enquanto instituição, a gente armazena isso no nosso almoxarifado e distribui à medida que as áreas solicitem, tá? Todo o material restante, que é de consumo regular, como vamos citar aí o óleo, né, das máquinas da oficina, esses não são itens do nosso almoxarifado oficial. Isso são itens de consumo imediato. Imediato. Exato. Então, assim, não, mas eu não vou pôr tudo numa máquina ao mesmo tempo. Sim, quando a gente fala de consumo imediato, a gente está falando que esses itens são adquiridos e são entregues diretamente para a área. Portanto, a área que tem que se organizar no seu próprio almoxarifado, entre aspas, né? Para que ele tenha isso em estoque, ainda mais que é específico apenas para a oficina mecânica. Então, sim, né, vocês têm que definir esses itens, né, nas requisições, fazendo as especificações, como a Lívia comentou, né, e aí, chegando esse material, né, ele sendo estocado aí no próprio bloco, no próprio sala, né, onde estão essas máquinas. E todo ano tem que estar previsto isso nas aquisições, tá? Então, sim, todo ano eu vou ter que pedir óleo? Sim, todo ano a gente pede óleo para que a gente faça uma nova licitação, porque até onde eu sei o óleo também é perecível, né, ele não dura o tempo todo, então a gente não pode fazer um estoque como a gente faz de papel A4, por exemplo, né? Então, óleo, então a gente tem que sempre adquirir isso ao longo do ano. É claro que esses itens é prioridade, né? É máxima, né? Por quê? Porque são itens que faz com que funcione o laboratório. A mesma coisa que energia elétrica para os laboratórios de informática. Sem energia elétrica eles não funcionam. Mesma coisa os óleos. Para-se todas as máquinas, né, devido a esse insumo. E não é bom que esses óleos sejam adquiridos com vaquinhas e tudo mais. É claro, numa emergência nada impede, mas a gente tem que evitar isso ao máximo, tá bom, gente? Então, eu espero que... Eu não sei se eu fui claro, Lívia, cometi algum... Não, só queria complementar. Eu acho que uma das preocupações do Rafa também mora na questão da gente não estar conseguindo licitar esses itens, porque é um problema de valor, valores mais baixos, e aí não ser interessante para entrega aqui. E aí, nesse sentido, Rafa, eu acho que a gente pode ver, eu posso ver com o Douglas, e aí a gente vê na Procuradoria também, se dá para viabilizar essa licitação através de uma dispensa de licitação, justificando que a gente vem tentando, né, já há um bom tempo licitar e dão itens desertos, a gente não... itens fracassados, eu acho que era mais nesse sentido também, né? Então, Olívia, eu acho que esse é o caminho, até porque agora, por exemplo, né, as máquinas não estão sendo usadas, o Luan está instruído semanalmente, ele tem feito algumas manutenções lá nesse sentido, para preservar os barramentos e tal, mas com a gente distante, as máquinas não sendo utilizadas, por incrível que pareça, é mais problemático do que se estivesse sendo usadas. Né? Tipo um carro parado. Uhum. Exatamente. E aí, o que acontece? Com essa época de chuvarada que a gente está aí, até uma das coisas que a gente estava tentando ver de fazer é comprar algumas lonas para cobrir as máquinas, e até queria falar com o Ragnar, queria ver, né, vou combinar, eu já falei com o Vladimir, a gente vai ver se consegue essas lonas, mas antes de colocar as lonas, eu queria que o pessoal da limpeza fizesse uma geral lá, nós queremos fazer uma geral, o Luan vai fazer a parte de lubrificação geral e a gente vai cobrir para minimizar isso daí, esse efeito da umidade e também da necessidade de estar constantemente lubrificando, né? Então até queria já deixar o Ragnar ciente aí para nos auxiliar. Você já tinha comentado comigo a Terra. E outra coisa também, gente, eu já pedi para a Débora, né, e o Isaías, para que entregue todo o material de consumo que ainda esteja no almoxarifado, que seja de uso imediato. Vocês já receberam, mas eu acho que ainda tem itens lá. Ou seja, a gente tinha lá, por exemplo, colher de pedreiro, né?
Então, para quem que a gente vai entregar colher de pedreiro? Vamos entregar para mecânica? Não, a gente entregou para edificações, né? Reservamos uma ou duas, que é o nosso pessoal da manutenção, e entregamos para a área que nós consideramos como área fim daquele objeto, né? E aí sim, a área, a partir desses materiais, vai fazer o seu planejamento, ou seja, opa, né, eu tenho isso em estoque aqui na área, então eu não preciso. Opa, eu não tenho aquilo, eu preciso pedir, tá bom? Então, esse planejamento do uso de consumo, de consumo imediato, tá? O que é de almoxarifado de expediente continua sendo solicitado pela CAP, né? E a consulta é feita no SWAP, porque todo o material de almoxarifado expediente está no SWAP. Então, quando você vai lá fazer uma requisição, você põe lá papel A4, vai aparecer. Se você quer um papel crepom e lá não aparece, aí sim é o caso, opa, eu preciso de um papel crepom aqui para uma atividade específica e tal. Aí você coloca para que possa ser incluído, né, nos itens de expediente que o almoxarifado normalmente compra. Ou no caso também, Ragnar, desculpa, que se tenha, mas que se está prevendo a mais do que o que se tenha, aí que seja feita uma observação para a gente, ó, tem tanto em estoque, mas eu ainda preciso de um tanto adicional. Porque às vezes pode ser isso também, né? Eles viram, mas ainda assim precisa de mais. A gente só precisa entender a situação daquele item que a gente já tem, né? Se precisa de mais, vocês não viram. Isso se aplica quase que semelhantemente a toner e tinta de impressora que o Anderson está perguntando aqui, né? Quem faz as requisições de toner é a CTI. Então, a CTI, que tem a manutenção das impressoras, que, né, faz a movimentação dessas impressoras, ele tem o consumo desses toners, porque ele faz a instalação desses toners e faz o pedido de toner, né, para essas impressoras. Tá bom? Agora, se vocês vão detectar, não, esse semestre a gente tem um volume maior, porque a gente vai fazer o vestibular aqui na área e a gente vai consumir um monte de papel, aí isso também tem que vir apontado, tá? Qualquer excepcionalidade nesse sentido. Aí, só voltando no Rafa, que deixei de responder a primeira pergunta dele sobre a planilha, na planilha não está falando, porque a gente já está recebendo os materiais, a gente terminou a licitação em dezembro, então a gente está começando a receber agora em janeiro. Então, não está apontado o que já chegou, porque estamos começando o processo de recebimento, mas assim que chega, a Débora, a CAP, já aciona a área que solicitou, vocês vão ver lá quem é o solicitante de cada item, qual é a área, e aí vocês são avisados do que chegou, para a gente saber para onde vai, coisas do tipo. Ok. Aí, tem uma ordem aí mesmo, né, já? Pronto, eu acho que... Porque eu vi do Mário aqui, eu não entendi, Mário, você colocou, como fazer para colocar um item que tem estoque? É sobre o que eu falei, que já tem estoque, você tem mais ou não? Já foi respondido. Tá. Ok, gente? Então, pelo jeito, não temos mais perguntas. É claro, isso vai ficar gravado, né? A gente vai disponibilizar o link para todos os servidores. Principalmente os novos coordenadores talvez não estejam tão familiarizados com alguns termos que a gente usou, talvez tenha sido um pouco rápido para quem já está no curso, fica mais fácil de entender. Então, eu só quero dizer que nós da DA estamos totalmente disponíveis para esclarecer as dúvidas, né? Principalmente dos novos coordenadores que estão chegando aí, e para a gente esclarecer qualquer dúvida. É isso. Ok. Obrigado mais uma vez a todos. Obrigado, Lívia. Obrigado, Douglas. Obrigado a toda a equipe aí da administração. E agora, Carol, encerra-se a nossa parte aqui. Não sei se tem Hoje a reunião é de vocês. Tá joia. Então, gente, permanecemos à disposição, né? Qualquer dúvida, adm.itp, para adm.itp, todos, né, da administração recebe, né, Lívia? Todo da sua diretoria recebe. Se é algo mais para a Lívia, né, direcione para a Lívia, para mim e assim por diante, como já é a sistemática. Ok, gente? Espero que todos tenhamos um bom ano aí, bastante
tão produtivo quanto foi no ano passado, do ponto de vista das aquisições, espero ainda mais, né? As emendas parlamentares, gente, requer aquilo porque também é um terreno confuso, né? Cada deputado parlamentar tem uma experiência com emenda, tem emenda que é específica, tem emenda que é genérica, tem emenda que o deputado nem responde para você dizendo que sim, que não, e de repente surge lá na reitoria um crédito de um deputado que a gente não sabe. Enfim, gente, é muito arenoso esse terreno das emendas. Então, todo cuidado, né, e toda informação é importante. Por isso, né, daquele procedimento de você abrir no swap já isso. Se você, né, pediu, já tem um contato e já teve uma resposta positiva de algum parlamentar, já abre o processo e já põe lá para já cair no nosso radar e no radar da Lívia, para quando a reitoria dizer assim, olha, tem um crédito aqui para Itapetininga, o que que é? A Lívia, pelo menos, ter noção né, de quem no campus solicitou ou como é que ela vai fazer para tramitar isso. E, novamente, né, emenda é pior ainda porque chega no meio do ano, não dá para fazer um planejamento, é uma correria, né, enfim. Né, haja vista as emendas do ano passado, a gente conseguiu utilizá-las, né, mas em algumas coisas que não foram propriamente para a emenda em si, né, mas a gente conseguiu utilizar. Tá? Mas para não dar correria de novo, vamos nos antecipar ao máximo, gente. Tá? Então, desejo aí a todos um bom dia e fico à disposição se alguém tiver mais uma dúvida. Se não tiverem dúvida, encerramos aí a nossa reunião. Não tem mais nenhum dúvida, ninguém mais digitando, então, novamente, Carol, obrigado aí por tudo, Lívia e todos os coordenadores, os nossos agradecimentos. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Obrigada, Lívia. Obrigada, Douglas. Tchau, gente. Até mais.